E aí aqui ela sai, a esteira, né, ela leu aqui, leu o pacote. Ali ela já deu o comando, né, de onde ele vai roteirizar. Fala galera, hoje a gente está no CD do Magalog, é o nosso parceiro da Frete Barato, é o nosso principal parceiro. Eles já estão com a gente basicamente uns 4 anos. A gente quer mostrar para vocês, né, como a gente vai mostrar a partir de agora, clientes, agências, né, a gente vai mostrar as transportadoras que fazem parte do nosso hub, aquelas que a gente oferta para vocês, negocia tabela de frete, né, ajuda na gestão do atendimento com os transportadores. Então, hoje a Magalog, que é a antiga GFL, a GFL era uma transportadora que foi incorporada pelo Magazine Luiza. Então, hoje eles têm várias soluções de logística e tudo virou Magalog. Eles vão contar isso aí pra gente durante o dia de hoje. Ele é nosso principal parceiro, né, não só pelo volume de carga, mas também, né, ele tem esse volume justamente por conta do atendimento que eles têm, performance de atendimento, performance de entrega. Então esses dois pontos fazem com que eles tenham um maior volume com os nossos clientes. Então a gente vai querer mostrar para vocês toda a operação, o tamanho que é aquilo tudo, o quão gigante é a operação deles, né? O Magazine Luiza a gente não precisa falar porque eles já são os tops do mercado hoje. Então toda essa operação deles, como funciona a logística de fato, né, a chegada do pedido, tem aquelas esteiras, separação. Então é algo bem interessante para a gente conseguir mostrar para vocês e que vocês tenham a noção, né, do tamanho que é essa parceria que a gente tem e os benefícios que a gente consegue trazer para vocês, né, numa operação desse tamanho e lojas de todo o tamanho conseguir utilizar. Então, desde uma empresa que está começando agora até um e-commerce que está faturando milhões, a gente na Frete Barato consegue levar essas opções para vocês através de parceiros como o da Magalog. Então bora acompanhar junto com a gente hoje, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. E aí, mestre? Tudo bem? Bom, cara, como é que você tá? Tudo certo. É o Márcio Gui, nosso videomaker aí. Videomaker? Vamos lá, pessoal. Bora lá? Fica à vontade. Lição de casa. Aqui teve uma transformação. Não, né? quando a gente veio outra vez não estava pintado aqui, né? Não, a gente fez toda a parte de identificação visual, né? Que aí veio o modelo Magalu. E aí a gente fez toda a transformação também da linha do tempo, né? Se ele quiser pegar essa filmagem aqui. É massa, é massa. Depois ele dá um zoom aí sozinho. Vamos lá, massa. A última vez que a gente veio aqui era GFL mesmo. Era GFL ainda, né? Então, a gente transformou em Magalog, né? E aí fez essa linha do tempo. E aí essa parte aqui é uma parte do hino, do Magalu, né? Que a gente, toda segunda-feira, dentro da companhia, a gente tem um rito de comunhão, né? Então esse rito de comunhão, ele acontece em todos os escritórios do Magalu. E aí você tem uma rotina, ele começa às 8h30 da manhã, aí quando canta-se o hino nacional, depois vem o hino do Magalu, após isso tem os aniversariantes da semana, aí depois falo sobre as vendas, então aí entra um painel com todos os indicadores de venda do grupo todo, então fala das vendas de Kabum, Netshoes, Magalu, 3P, Época Cosméticos, fala do resultado do Magalog também. E aí fala sobre o tema da semana, vamos supor a semana da independência, a semana da Páscoa e tal. Aí às vezes tem algum colaborador que tem algum feito, alguma coisa que ele quer apresentar para o grupo, ele apresenta. E depois tem um minuto de silêncio que cada um professa sua fé, né, em silêncio. Massa. E isso acontece semanalmente desde 1991. Caramba. Toda segunda-feira. Quando eu nasci, no caso. Eu lembro do evento que a gente foi no ano passado, foi, né? Foi do Magalog, não foi? Da inauguração da marca? Inauguração da marca. Lançamento da marca, né? Magalu. Que daí no começo do evento tinha aquele Encanta Magalu, a galera disso. Fala, né? Então assim, exato. por exemplo, se você for lá fazer uma palestra, então você vai falar, ó, eu sou o Felipe da Frete Barato. O pessoal fala, bom dia Felipe, vem ser feliz, vem. Converte Magalu ou encanta Magalu, tô na melhor. Aí a galera faz isso. É bem legal. Então todo ano tem um tema, né? Então a gente já teve o Piscou Chegou, a gente já teve o Monetiza, a gente já teve o Simplifica, a gente já teve o Encanta e esse ano a gente está no ano do Converte. Converte. Legal. Converte. Então, E a época do Encanto funcionou bem, né?
Porque eu lembra como a gente... serviço. De serviço, eu lembro que a gente tinha uma performance de atendimento e hoje a gente já tem outra bem diferente, né? Então mudou bastante. Então, A gente também passou por uma época bem difícil lá, né, do Rio Grande do Sul, aquela coisa toda, né? Mas deu um salto gigante, né? Não, assim, os níveis de indicadores que são cobrados da operação, né, são níveis altos, a régua é alta, né? Sim. Então, assim, isso é acompanhado diariamente, a gente tem grupos de torre de controle, grupos de nível de serviço, então assim, durante a madrugada, qualquer incidência, por exemplo, se você tiver de um caminhão que atrasa, esse grupo já é avisado, então ele, além de ser avisado, ele já entra com os impactos que podem ter, então a quantidade de pedidos, quais os clientes afetados, então assim, se você quiser pegar o grupo 6 horas da manhã e saber o que está acontecendo, você tem informação. Então, assim, não há desculpa para falar, o cliente não está sabendo, né? Do que está acontecendo. Não, lá tem informação, entendeu? Então, isso é muito, assim, bem rígido mesmo. E a régua, né, é muito alta, assim, se você pegar o mercado ele trabalha em performance de 97, 98, é mais ou menos isso, né? Oscila nisso. A do Magalu é 95, mas a forma de medição do Magalu ela é muito mais rígida. O que, se a gente for converter para o mercado, vira 98. Mas 95 também não é ruim, né? Não. Hoje não é ruim, né? Não é ruim, mas depende... Há 10 anos, 4, 5 anos atrás era ruim. Porque a mobilidade era diferente, mas hoje 95 é bom. E hoje, assim, 95, o nível de serviço... Aí, se me permite, eu até fazer uma consideração. Eu acho que é o seguinte, o 95 depende da forma que você mede, né? Se você medir o 95, considerando que uma primeira tentativa de entrega, ela já é mesmo que ela tenha sucesso, ela tem que ser computada, então o 95 ele é leonino, certo? É. Ele vem para cima mesmo, né? Então faz com que você suba a régua. Mas hoje você tem muito aplicativo, hoje você tem muita tecnologia, né? Você tem Route, você tem Maplink, você tem uma pancada de coisa que está rodando por aí que te dá as melhores rotas, o melhor caminho, a melhor eficiência, a melhor produtividade. Então a gente tem que ponderar isso, né? Isso tem que ser ponderado na hora de medir. Mas o nosso 95 ele é bem em cima, então... Se bateu 95 no Magalu, tá batendo 97,5 e 98 nos outros clientes. É o que bate para nós, né? É o que faz isso. E aí é engraçado. Se o seu tiver batendo 95, tá um caos aqui dentro, entendeu? Sim. Mas eu acho que hoje já, pelo menos para nós, né, muda um pouco. Porque, por exemplo, por mais que a entrega tiver 90% de performance, certo, mas o atendimento tá em 97, 98, os clientes não reclamam. O cliente está tranquilo também. Porque hoje para nós, na nossa operação com os nossos clientes, a entrega, a performance, ela é importante, né? Sim. Mas ela não é o principal. Por quê? Se tu manter um nível de 95, 94, mas o teu atendimento for superior a 98, cara, é o melhor dos mundos, entendeu? Sim, é que você tem um fator que te leva a isso, né? Você opera com sellers, você está no long tail, na cauda longa. Então a cauda longa, ela não olha para isso. A cauda longa é diferente. Isso. O cara quer o quê? Ele quer ser atendido. Isso. Se o pedido vai chegar em 4, 5 ou 6 dias, pouco importa, certo? Mas ele quer ser atendido. Ele quer uma ocorrência respondida rápido, ele quer evitar um reclame aqui, ele quer evitar as redes sociais. Então isso é o grande tópico do teu negócio. Quando você vai para um embarcador, um grande embarcador, sim, que aí é aquele cara que trabalha com saída do CD, você pega lá 50 mil pacotes no mês, você pega 100 mil pacotes no mês, cara, é no dia, é todo dia. Então isso muda. Sim. Então, a nossa realidade é justamente essa, né? Ela é diferente por isso. Exatamente. A gente está lidando ali com 200, 300, né, sellers ao mesmo tempo e todo mundo quer o retorno. E é o que eles não têm se eles forem individualmente no transportador. Por quê? Digamos que ele trabalha com Magalog, com qualquer outra transportadora, essas principais de prateleira que todo mundo coloca no e-commerce. De forma direta. De forma direta. O que acontece? Ele é mais um entre milhares mandando um e-mail de atendimento. Aí dentro da nossa ferramenta, ele é um entre alguns, sabe? O número diminui. Então, e esse ponto que a gente traz, por exemplo, com vocês, com outros transportadores, é ter, sei lá, 2, 3, ou, né, vocês acabam definindo a demanda que conseguem de atendimento dentro da nossa ferramenta, mas eu consigo com 2 pessoas deixá-las dedicadas a responder os clientes da Frete Barato
E esse tipo de atendimento, ele é quase que instantâneo. Então, o cliente abre um chamado, a gente dá 48 horas para o cliente. Mas, na média de vocês, dá 8, 10 minutos, às vezes nem chega a dar, alguém já responde. Então, é muito rápido. Aí, se esse cliente tivesse lá numa cadeia toda, que é o normal, né, para quem não usa a nossa ferramenta, eles... Olha o tempo que vai demorar para eles terem esse retorno. Ele cai numa vala comum. Cai numa vala comum, Exato. Hoje, o nosso processo, se você mandar um e-mail para a gente, ele cai dentro de uma ferramenta, que é o Zendesk, que a gente tem aqui, Sim. E aquilo já vira um ticket. Então, por isso que você tem uma resposta rápida. Aquele ticket, ele é medido. Sim. Então, assim, ele não pode ficar esquecido, entendeu? Tem indicador que controla isso. Então, a gente vai aprimorando isso, né? Porque, assim, quando você também vai para essa cauda longa, não adianta você querer que o cliente tenha grandes tecnologias em termos de atendimento, né? Grandes processos. Então, você precisa ter ferramentas que suporte a demanda da realidade dele. E é isso que acontece. Então, o cliente te aciona, você passa um e-mail, você abre um chamado, qualquer coisa, já cai no Zendesk, vira um ticket e você tem um tempo ali, ele já tem uma janela de atendimento. Vamos sentar, gente, pra gente ficar à vontade. Basicamente, todos os nossos clientes conhecem a Magalog hoje, mas antes de ser Magalog, era GFL. Sim. Certo? Então, a gente começou com o GFL, agora no último ano, né, a Magalog foi incorporada, né, GFL Magalu, com todas as operações de logística do Magazine Luiza, que ela acabou adquirindo, né, nos últimos anos, e virou tudo Magalog. Mas vamos falar especificamente de GFL, né? Como que foi como surgiu a GFL, né? Foi um dos fundadores da empresa, né? Mas teve outras pessoas junto contigo. E o que deu assim, pô, a gente vai abrir uma transportadora. Qual foi o pontapé inicial para chegar até aqui hoje com essa junção com o Magalu, né? Porque também foi uma decisão difícil, né? Foi. Né? Essa época ali onde todo mundo estava comprando todo mundo, era aquela loucura, o mercado tava super em alta, tava tudo muito bom, né? Sim. Assim, a GFL, ela surgiu em 2016, né? Ela começou, o embrião dela foi em 2016, ela era uma base de atendimento da Direct, da B2W Grupo Americanas, né? O grupo B2W que controlava Americanas, Submarino e tudo mais. E o dono dessa base era um dos meus sócios, né? Ele atendia ali a região de Americana, mais umas 20 cidades em volta, e a gente atendia o Magalu nessa ocasião. A gente atendia o Magalu via um parceiro nosso. E aí o pessoal falava assim, pô, por que você não monta uma transportadora? Falava para esse sócio. Por que você não monta uma transportadora? Monta uma transportadora, monta uma transportadora. Aí falou, pô, eu vou para cima dessa ideia, né? E aí, qual foi a grande sacada do negócio? Ele começou a procurar as pessoas que ele conhecia de mercado, né, ao longo dos anos. E eram pessoas que também, por coincidência, trabalhavam nessa malha da Direct, nessa malha do parceiro, né? E aí, o que aconteceu? A gente foi para Rio Preto, Americana, a gente foi para Rio Preto, e aí ele ficou sócio do cara de Rio Preto, né? Então a gente tinha Americana e Rio Preto. Ali a gente tinha 40 cidades de atendimento, passou a ter mais 150 cidades de atendimento com essa junção. Feito isso, a gente foi para Araçatuba, que estava anexa à base de Rio Preto. Então já pegou mais aquele fundo lá, aquela parte de cima do interior de São Paulo, acima de... E aí aumenta a malha, aumenta a carga. Aumenta a carga, e é isso. Aí, cada vez que a gente ia pegando uma base nova, a gente falava, ó, Magalu, eu tenho mais essa expansão do CEP, eu tenho mais essa expansão do CEP. Beleza. Aí a gente foi para Bauru. Bauru tinha anexo a Bauru uma base de Presidente Prudente. Então, pegando Rio Preto, pegando Araçatuba, pegando Bauru e pegando Presidente Prudente, você estava ali fechando ali toda aquela... Você já tinha uma base boa de atendimento, pelo menos 400 municípios você estava cobrindo ali. Depois disso, a gente foi para Ribeirão Preto. E aí Só que o que eram? Esse sócio de Americana, que era o majoritário, ele tinha Americana, que era 100% dele, aí ele era sócio de São José do Rio Preto e Araçatuba, 50% dele e 50% do outro sócio. Presidente Prudente Bauru, 50% dele, 50% dos outros sócios. Foi para Ribeirão, mesma coisa, 50% dele e 50% dos outros sócios, certo? Então foi formada essa malha. O nosso hub era em Jundiaí, num parceiro, e a gente começou a ir para os clientes e mostrar, olha, eu tenho essa malha. E sempre
o mercado trabalhava lá, eu tenho entrega em 4 dias, a gente entregava em 3. Então a gente tinha esse apelo. Em 2018, começou uma conversa da gente pegar todos esses sócios, porque ele era sócio de todo mundo, mas todo mundo não era sócio entre si. E aí a gente, Que confusão, hein? vamos, exatamente, era uma gestão, né, bem complexa. A gente, vamos juntar todo mundo. Então esse cara que tinha 50% de um negócio passou a ter uma cota menor, mas dono de tudo isso aqui. Tudo, né? Certo? Pensa um acordo de sócios disso Exatamente, aí, né? exatamente. E aí a gente foi constituindo essa malha e eu fiquei responsável pela a parte de identidade visual, o site, a comunicação, isso tudo muito caseiro, de uma maneira assim muito mais conservadora, né? E a gente foi crescendo nos clientes. Então a gente pegou Magalu, a gente trabalhava para Sequoia como a Mas já começou bem, né? Tendo cliente com o Magalu como cliente. Já era de peso, né? Ele sempre foi o carro-chefe, né? E assim, e a gente se espelhou muito nessa exigência do Magalu de nível de serviço, de performance, de prazo. O Magalu sempre trouxe essa pegada pra gente, ele sempre trouxe essa linha de atuação, né? E aí a gente começou a expandir, pô, aí veio da Fit, veio a Sequoia, veio a Centauro, veio a Pet Love, e aí a gente começou a crescer. Veio a Log House, né, a Posta House, começou a vir cliente e tal. E a gente... Beleza, 2019 a gente acelerou mais, a empresa começou a crescer o faturamento, a marca GFL já estava consolidada entre os sócios, a gente começou a mostrar isso para o mercado, E foi crescendo, Entrou a Renner, botamos a Renner para dentro e tal. Chegou em 2020, veio a pandemia. Né? Logo no começo do ano, final de março para abril, que foi onde eclodiu esse problema. Né? E o e-commerce, ele vinha numa pegada de diminuir prazo. O mercado já sinalizava isso. E o mercado sinalizava algumas verticalizações de operações. Né? A Amazon verticalizando a operação, a Americana já tinha essa operação consolidada, a Sequoia comprando algumas empresas, alguns players de mercado, o Mercado Livre crescendo bastante, já se ouvia falar em alguma coisa de Shopee lá atrás, vai vir uma empresa chinesa, tal, o pessoal já comentava isso. E aí a gente passou a fazer, entramos em fevereiro, né, desse ano, falando, poxa, a gente está fazendo interior em 3 dias, vamos fazer em 2? 2 dias já era um número, né, para um universo de 600 cidades. Você fazer mais de 500 em 2 dias já era um salto bom, né? bacana. Pô, bacana, tá? E a gente chegou no Magalu, Magalu, tô fazendo em 2 dias. E o Magalu falou assim, vocês estão atrasados, a gente já tem um dia, a gente quer um dia. Falou, putz, a gente precisa se mexer, a gente precisa mudar essa história. Nisso chegou a pandemia. E aí o nosso sócio majoritário, que era um cara extremamente agressivo com relação à visão, né? Um cara visionário, agressivo em termos operacional e tal, ele falou, nós vamos fazer. Mas na pandemia, onde todo mundo... O começo da pandemia, as primeiras 2 semanas, foi o mais difícil, né? Foi o mais difícil, porque a gente não sabia o que vinha pela frente. Eu lembro a gente estava tentando lidar com um vírus que... Eu lembro que quando foi anunciado basicamente o toque de recolher, né? Sim. Todo mundo tinha que ficar dentro de casa. A quarentena, né? O isolamento. Né? Aí a gente lá, e agora? O que a gente faz? Avisa os clientes e tal. Só que as transportadoras, eu lembro da época, ninguém queria parar as entregas. Ninguém. Só que tinha um problema que era aquelas bases de entrega, aqueles terceiros, também eram pessoas ali fazendo entrega. E tinha problemas de transportador fora, cara. Tem a família de XXX, os caras não querem deixar o cara sair por conta de risco e tal. Sim. Então ninguém, naquelas primeiras 2 semanas, foi as mais difíceis. Ninguém sabia o que fazer. Ou manda embora, ou segura, todo mundo para casa, ou para a operação, continua a operação. Só que uma semana depois, ali, dos 15 dias ali, no 20º dia para frente, aquilo, começou até a estourar, explodir. Na primeira semana não estava Foi justamente o que eu ia te falar. Quando todo mundo estava dilatando o prazo de entrega para poder atender a demanda crescente, que cresceu de maneira exponencial. O e-commerce cresceu em 30 dias, o que ia crescer em 5 anos. Exatamente. Né? Foi uma loucura. Então, aí viram o nosso sócio majoritário e fala, agora nós vamos descer o prazo para 1 dia. Ficam um olhando para a cara do outro assim e falou assim, vamos, né, fazer o que? A gente já tirou de 3 para 2, para jogar para 1 agora. E, cara, isso foi uma grande jogada, foi uma grande sacada, porque alavancou ainda mais as operações, né? E como a gente era o dono das bases, então a gente tinha operação na mão, a gente tinha segurança para fazer isso, né? E o Magalu
se aproximou mais ainda da gente e falou, pô, chegou num determinado momento e falou, pô, vamos conversar? Quem arriscou muito naqueles 2 primeiros meses de pandemia, colheu bastante coisa, né? Bastante, bastante. E o mercado se movimentando, aquela coisa ainda, ninguém sabia para onde ia, né? O Magalu veio, nos chamou, falou, olha, a gente tá namorando, vamos já avançar pro casamento, né? Vamos, pô, a gente, beleza, vamos fazer um valuation, vamos avaliar como é que a empresa tá financeiramente, e graças a Deus ela estava super bem e tal. E aí a gente tinha ideia de entrar em São Paulo. A gente queria entrar em São Paulo capital. A gente fazia o interior a hegemonia era nossa, né? E foi engraçado que o Magalu nos chamou numa semana, na semana seguinte, um outro grande player de mercado nos procurou e falou, vocês querem vender a companhia? Aí a gente falou assim, meu, que cenário que a gente está envolvido aqui, né? Coisa boa para resolver, né? O que está acontecendo? Problema bom de resolver, né? E aí a gente, tudo bem e tal, então começou a rolar 2 deals, né? Aqueles due diligence, aquelas análises todas. E aí chegou o momento de a gente tomar uma decisão. Tipo, poxa, a gente precisa tomar uma decisão, né? E o que pesou nessa decisão pra gente, né? Acho que o fit cultural do Magalu, a pegada do Magalu, a preocupação com pessoas, né? O cuidado da Magalu com as pessoas na pandemia foi uma coisa ímpar. As lojas foram fechadas, os funcionários foram mantidos, né? Então tudo isso eu vejo pesou. Também um pouco... Vamos olhar agora para o lado de cá, né? Teve o boom da pandemia, todo o varejo, né? Cresceu absurdamente. E logo depois caiu na mesma proporção que cresceu, né? Não em relação a faturamento nem nada, eles mantêm crescimento, mas as margens caíram muito. Conta de juros e tudo mais, né? Normal. Mas se a gente comparar hoje, que eu vejo de fora, né? Magalu, com todos esses outros concorrentes de mercado falando varejo, por eles terem arriscado lá atrás, né, naquela época de pandemia, ter feito várias aquisições, a exemplo de FL, outras empresas de tecnologia, criar um portfólio para o grupo, hoje, do que a gente vê em relação aos concorrentes dela de varejo, ela é a mais resiliente, podemos dizer assim. Sim. Certo? Sim. A gente tem um Mercado Livre que também, tá sempre ali crescendo também, de maneira saudável também, mas ele não tem um braço tão grande de tecnologia assim, de empresas de tecnologia como o Magalu tem, na minha visão, né? Então hoje, comparado o Magalu com os concorrentes dela, ela se mostra mais resiliente nessa questão de manter um crescimento, mas de maneira saudável. Talvez ela não cresceu tanto como, sei lá, os chineses vieram aqui, estão crescendo, mas... A chinesa vem para esquadinha. No final da linha... É um crescimento consciente, sustentável e pautado hoje, em base sólidas. Não é o quanto tu fatura, é o quanto tu entrega de resultado, Exatamente. Né? Então, eu acho que esse ponto casa bastante, assim, acho que da maneira que vocês pensavam, né, e unir essas duas operações, né? Sim. E depois dali a gente acaba aprendendo bastante também, né? Quando vem GFL, vocês tinham sócios, vocês tinham uma visão de negócio, aí incorpora a Magalu, né, uma empresa gigante, né? O que vocês já sabiam, vocês acabam aprendendo muito mais, e o negócio muda por completo, né? Sim, e assim, quando nós decidimos, né, voltando lá naquela parte chegamos num momento de decisão. O que a gente vai fazer? Né, as propostas estavam na mesa, eram iguais, e a gente falou, poxa, acho que o primeiro grande ponto foi pessoas, né? Como é que a gente vai tratar esse assunto com pessoas? A Magalu fazia questão de manter todos os funcionários, de aproveitar a expertise e de aproveitar o legado. Isso o nosso CEO, o Fred, ele fala muito, né? De, assim, aproveitar o legado, respeitar o legado dessas pessoas, né? E também porque a gente tinha já na casa de 140 funcionários. E assim, poxa, a gente precisa pensar que são 140 famílias que estavam com a gente e cresceram com a gente. Não é a hora de falar assim, só pensar no lado monetário, Sim, no lado financeiro, na realização disso, e falar, beleza, vou ver o meu lado aqui e tá tudo certo. Não, e essas pessoas que estavam junto conosco, que fizeram essa empresa crescer. Porque a empresa ela é feita de pessoas, não é? Pode ter processo, pode ter automação, pode ter o que for. Mas são as pessoas o lado mais importante do negócio. É o grande diferencial, né?
Aí nós optamos por fechar com o Magalu. Quando a gente optou por fechar o Magalu, apareceu um terceiro player Nossa. falando que tinha intenção de conversar conosco, né? E aí nós falamos, olha, a gente já está palavrado, a gente já tem um memorando, né, um MOU, uma intenção de negócio, Sim. já está partindo para o closer, então vamos respeitar isso, obrigado pela preferência aí de tentar falar com a gente, mas enfim, acho que a gente já tomou a decisão e nós vamos seguir com isso. Isso foi setembro para outubro de 2020, foi concretizado o negócio e nós começamos uma expansão. Ali começou uma expansão em território nacional. E aí nós fomos primeiro para Pernambuco, Bahia e Pernambuco. Finalizamos o ano de 2020 com esses dois estados e entramos em 2021 com um plano chamado Invasão GFL. Esse plano era fazer os 26 estados em um ano. Era uma outra loucura semelhante igual aquela de descer o prazo para um dia, né? Sim. Então, e nós topamos esse desafio. Foi onde a gente conheceu, foi onde a gente entrou, né, com a frete barato. Vocês pegaram exatamente o trilho dessa expansão. E toda expansão, por mais acelerada que ela seja, depois você precisa ajustar tudo isso, né? Porque você avança, você abre pista e depois você tem que vir pavimentando tudo depois com calma, né, fazendo as coisas, né? E a gente começou a crescer bastante, cara, crescer bastante. Muito assim. Teve, acho que no mês de maio de 2021, nós abrimos 5 estados, numa tocada só. Porque a gente tinha até outubro para abrir, porque depois vem Black. E para nós naquela época também foi bom, né? Foi. Porque a gente começou a operação, aí a gente colocou alguns clientes, daí Foi sentindo, foi entendendo, aí a gente foi estreitando mais relação, até chegar ao ponto de criar um ponto de apoio lá em Guarulhos, que coleta os pedidos lá. Sim. Aí vocês iam aumentando malha. Para nós era bom, porque aumentando você ia volume, abrindo o seu negócio. Isso, para nós. Eu costumo dizer o seguinte, o João ele é mais funcionário aqui da Magalog do que eu, sabe? Ele conhece do mundo aqui, né? Então, às vezes, quando ele me liga, ele fala, ó, teve um problema, eu já falei com fulano, com ciclano, já falou com a base inteira da Magalog. Assim, tá bom, João, você me ligou só para me dar um feedback, né? Tipo, é muito engraçado isso, porque ele tem um trânsito e todo mundo conhece ele, uma relação excelente com todas as frentes da empresa, né? Isso é muito legal. Isso é acho que a parceria aí, ela tá na essência. Sim. Aí, né? É que como já é algo de mais tempo, até aqui, né, as pessoas que a gente se relaciona, que conversa, que fala, tá aí no dia a dia, geralmente hoje quando acontece algum tipo de problema, é mais fácil de resolver por Sim. esse motivo, né? E já ficou um canal mais aberto. E eu acredito muito nesse modelo. De conversar direto, sabe? Exato. Senão fica aquele telefone sem fio e demorado. É bem fluido, né? Porque assim, às vezes você vai falar com A, com B para chegar no C. Pô, o João já conhece o C. Ele vai lá no cara, fala, ó, tá dando um problema assim, aí ele só faz o efeito reverso depois e já era. E tá tudo resolvido. Na época da pandemia, o João me ajudava no comercial. A gente vendia... carregava caixa, fazia de tudo. Né? Exato. Mas assim, hoje a gente já separou bem. Então isso melhorou justamente porque também a gente conseguiu separar, né? Sim. Então hoje o João não vende mais, né? Ele só cuida de transporte. Então qualquer problema que aconteça, ele vai estar aí para solucionar com vocês. Ele é o contato com vocês. E ele conhece todo o nosso processo, né? Então isso ajuda também. E o João sabe, assim, não adianta ninguém tentar falar para ele, não é isso. Ele fala, não, é isso, isso, isso. E é super engraçado, e é bacana porque o João me liga e a gente tem uma transparência muito grande, né? João, é problema sim, tem que resolver dessa forma assim, conta com a gente, vamos embora, você entendeu? Então assim, é uma parceria saudável e eu acredito muito nesse modelo. Isso para mim é fundamental, sabe? Você ter essa proximidade com o seu cliente, com o seu parceiro, jogar real. Problema na operação vai acontecer? Não vai. Do meu lado, do seu lado, do lado do seller, a gente sabe disso. E a gente também toma bastante cuidado, apesar de a gente sempre olhar muito pelo lado do cliente que nos contrata, mas a gente olha talvez um pouco mais até pro lado do transportador, sabe? Por a gente entender esse ponto. Porque às vezes a gente não insere um cliente no transportador, não porque, a gente não gosta do cliente, mas a gente sabe que para aquele cliente, para aquele transportador, não vai fazer sentido. Aquele fit cultural do cliente não vai bater lá e vocês vão ter mais problemas do que solução. Até em relação a preço. Cara, tem que esmagar transportador e tal. Mas se eu fizer isso, olha quantos a gente já fez e deu errado.
nem estão mais com a gente hoje, sabe? Isso é muito importante no mercado, né? De você olhar, às vezes nem sempre o menor preço significa o melhor negócio, né? Às vezes você tem que achar esse equilíbrio, né? E não existe mágica, né? Hoje, para fazer o menor preço, ou você está deteriorando margem, essa conta vai chegar em algum momento, porque a margem de manobra fica muito limitada, qualquer problema você vai sentir muito, ou você vai tirar da ponta. Não tem segredo. E hoje, para nós, já está muito mais fácil de justificar isso. Porque, por exemplo, para nós, a gente vai fazer 6 anos agora, né, nesse mês de frete barato. A gente já passou algumas transportadoras, né? Apesar de a gente ter um hub que tem poucas opções, que a gente gosta de concentrar volume, né? Teve algumas que passaram, que foram aquelas de massa, de preço, mas hoje já não existe mais. E a gente sabe que tem outras no mercado fazendo a mesma coisa. E a gente já sabe, a gente olha... O ciclo vai se repetir. Vai, daí eles vêm, pô, a gente quer ser um parceiro de vocês e tal, a gente olha, cara, vai ser mais aquele que começa e termina, sabe? É o voo de galinha, É o voo de galinha. Então, exato. E assim, a gente acaba não fazendo isso. Eu defendo essa tese há muitos anos no mercado, assim, eu bato nessa tecla. Às vezes o pessoal fala, você fala porque você é comercial, você quer defender... Não, é a realidade, é a vida como ela é, você entendeu? Então, assim, não adianta baixar preço, jogar lá embaixo e não ter margem de manobra, tem data e hora para acabar. Tem. Né? E assim, quando você tem um nível de serviço que justifique uma qualidade de atendimento, certo? Com indicadores bem organizados e ali alcançáveis, e com um preço justo, cara, beleza, a operação vai fluir e a parceria vai se prolongar. Hoje eu vejo que o preço já deixou de ser algo muito importante. Óbvio, não dá para o cara, né, ter um frete acima do mercado, em tese, né? Mas se ele tem um bom atendimento e um prazo de entrega, cara, é excelente. É isso. Excelente. Esse tu pode, sei lá, tá R$3, R$4 num pedido num frete de 15, né? Sei lá, o mais barato, o teu tá 18, mas a tua performance de entrega tá ok, teu atendimento é bom, consegue justificar esses R$3 de diferença, entendeu? E Fê, assim, pegando uma linha do que você tá falando, hoje o consumidor é muito mais exigente, né? Tem uma geração de consumo que está aí, que os caras querem entrega ESG, os caras querem receber, talvez, num prazo adequado, ele quer escolher aonde ele quer receber. Então, assim, tudo isso hoje leva muito em consideração, né? E você precisa estar preparado para atender essa demanda que está no mercado aí. E principalmente porque hoje o e-commerce ele é muito sensível. Muito. Por quê? Qualquer coisa, o cara tá lá no WhatsApp da empresa, ele tá no Instagram da empresa, tá no Facebook. Redes sociais. As redes sociais, cara, elas podem te levar ao céu ou podem te levar ao inferno. Né? Então, geralmente, o transportador, ele é o que tá na ponta. Quando dá o problema na rede social, geralmente está relacionado a um problema de entrega. Seja porque o cliente demorou para enviar o pedido, né? Sei lá, vendeu muito, não conseguiu produzir que chega, atrasou o pedido e, por fim, ele acha, o cliente final, que o problema é o transportador que atrasou a entrega. E por vezes é o próprio cliente com frequência. que não conseguiu enviar o pedido no tempo hábil que ele prometeu para o cliente. E quando acontece do transportador atrasar, e ele consegue, né, pelo menos, por mais que está atrasado, mas pelo menos ele consegue dar esse atendimento de prontidão, cara, já resolve. Sabe? Porque acaba mitigando esse tipo de problema de rede social. Sabe? O consumidor do e-commerce é mais ansioso, né? Então a gente está entregando muito mais do que um pacote. A gente está entregando um sonho, está entregando um desejo, está entregando uma ansiedade. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, porque o cara que compra, ele foi lá e comprou uma determinada calça da marca X. Ele quer receber aquela calça, ele não vê a hora daquilo chegar. E talvez ele tenha comprado na terça para receber na quinta para usar no final de semana. E se essa cadeia não funcionar, desde lá da venda, do carrinho, do check-out, da transportadora coletar, de pôr na malha, entregar na casa dele na hora certa, no prazo certo, se frustrar ele, o canal que ele tem de reclamar hoje são redes sociais. E o cara tem N possibilidades, tem né? Bastante. O cara vai para Instagram, LinkedIn, Reclame Aqui, Facebook, o cara explode de reclamação. Um cliente ele pode abrir 7, 8 canais de atendimento de reclamação para um mesmo pedido. E se você entrar numa rede social qualquer, que uma pessoa está reclamando, você pode ver que aquilo desdobra, né? Eu também. Aí começa. Se você não tomar cuidado com isso, não tiver uma célula aqui, atenda por isso bem, a gente gosta de ter esse atendimento de prontidão, que a gente fala. Porque quanto mais efetivos os transportadores são nos retornos dos atendimentos, porque quando gerar um atendimento já é um problema. É isso.
Então, isso. quanto Já- mais já rápido... ferveu, né? Já ferveu. Então, quanto mais rápido a gente for, melhor. Então, a gente vem metrificando isso. E a gente tem essas métricas e dentro da nossa ferramenta, tanto vocês, né, o pessoal de vocês tem acesso a essa informação, como vocês estão, como os clientes também conseguem identificar. Sim. E a gente mostra de vez em quando que, às vezes, geralmente de vocês é o que mais tem atendimento, mas é o que mais tem volume. Mas chega semanas que tem transportador que tem 1/3 do volume e tem a mesma quantidade de atendimento. E aí, onde mora o problema, Liga um entendeu? alerta pro cliente. E ele não tem essa Que tá visão no acontecendo, geral, né? né? Ele olha, É. pô, mas aqui tá muito melhor e tem mais pedido e aqui tá 98%, aqui tem Tá pegando, né? alguma coisa, tem aqui. Tem algum problema localizado ali, Isso. né? Mas voltando ao nosso assunto, aí nós fechamos o ano, né, de 2021, aí já estamos em 2021, com a expansão. E aí a Frete Barato com a gente, alavancando o negócio, vamos, e a gente começou também a conquistar outros clientes de mercado. Hoje a gente tem mais de 90 clientes de mercado, quando a gente fala de clientes diretos, Uhum. né? Quando a gente fala em integradoras, plataformas de e-commerce ou fulfillment ou hubs de frete, a gente pode expandir isso tranquilamente para 400 clientes, né? Só pendurado em vocês, a gente deve ter mais de 200 ali. Eu acho que Mais. sim. É. Eu acho Mais de que sim. 200, né? Mais. Fora o que a gente fala das plataformas que vocês gerenciam conosco, mais os clientes que vocês têm a participação direta, né? Uhum. Então, a gente está falando aí de 400 clientes no total da companhia. A gente está realizando hoje em torno de 5 milhões de entregas mês, quando a gente fala de perfil leve. Quando a gente vai para o pesado, que a gente opera também, e eu vou explicar um pouquinho para vocês dessa dinâmica, a gente já está falando de mais de 6 milhões de entregas por mês. Nossa. Né? A Magalog hoje tem um quadro de colaboradores de quase 10 mil funcionários, são 27 hubs Magalu, 23 hubs Magalog, É gente, hein? 175 bases parceiras, né? Então, assim, E hoje, como que uma curiosidade que a gente tem, de todos esses volumes de cliente e etc., como que a Frete Barato se enquadra dentro da Magalog em relação a embarcadores, assim? Hoje a gente tem o Magalu, hoje vocês estão entre o top 5. top 5. Sim, a gente classifica aqui em clientes diamante, ouro, prata e bronze. Vocês estão ali vocês estão figurando ali na linha nobre, na linha VIP, né? Vamos falar assim. Legal. Sim, vocês carregam com a gente aí um faturamento hoje eu arrisco dizer, com mais de 2 milhões e meio de reais mês. Sim. É uma conta que, se a gente for olhar, nós estamos falando aí de pelo menos uns 30 milhões de reais. Né? É um grande negócio, né? É um Legal. grande negócio. E começou pequenininho, né? Começou pequenininho, começamos naquela sala lá do fundo. É verdade. Lembra? Primeira reunião nossa, É. o João estava aqui em São Paulo, sentamos, conversamos, vamos fazer. E aí eu vou contar um pouquinho do que aconteceu para chegar no Magalog, né? A Magalu, dentro desse processo de M&A, de aquisições que ela fez ao longo dos anos, ela comprou 3 empresas de logística. Tá? A Logbi, a Sode, que é uma das empresas do grupo, e a GFL. A Logbi era uma logtech muito mais focada no produto Magalu, exclusivo Magalu, e depois ela entrou muito no Ship from Store. A Sode é um hiperlocal de entrega rápida, em horas. Né? Então a gente entrega em até 4 horas, 3 horas. Temos ali dentro da Sode, a gente tem até clientes do segmento de food. A gente faz aí China Box, Sim. entregou já para o Burger King, uma série de... Então esse modelo está lá dentro, né? Coco Bambu também. E a gente também vai no segmento pet, né? Então sai da loja e entrega, que é um segmento que cresce muito também, né? E a GFL já é um modelo mais tradicional de e-commerce, igual Sim. a todas as concorrentes que a gente vê no mercado. E a gente tinha todas essas frentes. Além dessas frentes, a logística no Magalu, ela já remete a 50 anos atrás, aonde foi criada uma malha que a gente chama de malha Luiza, onde tem os carreteiros. Então esses carreteiros são os pequenos transportadores, os microtransportadores, que nos dão uma base muito grande de solidez das entregas também, né? Então eles saem dos CDs, aí a gente tem esse braço rápido, a gente leva a linha branca, a gente leva a linha marrom, e a gente leva também os leves, né? Então essa malha também ela funciona até hoje, né? E tanto que lá no evento que vocês tiveram, a gente homenageou um parceiro lá de mais de 30 anos que está com a gente, acho que são nem 40 anos ele está conosco, né? Isso aí. A gente levou a primeira bicicleta de entrega do seu Zé, que está há 50 anos com a gente. Então isso é muito importante, a gente leva muito essa história séria do legado, né? Fred falou muito isso lá, né? O Marcinho também, o Chaer falou bastante isso, sobre como a gente
respeita esse legado, porque não joga fora a história, né? E muito pelo contrário, aprende com essas pessoas que estão com a gente ao longo dos anos, né? Então a gente decidiu criar, foi feita uma pesquisa de mercado, nós fomos conversar com todos os clientes, uma agência especializada. Olha, a gente quer unificar, como é que a gente vai falar da marca? A gente tinha uma ideia de ser Magalog, o Magalog foi bem aceito, e aí tudo já rumou para uma linha de como que nós vamos construir essa marca, como vai ser a logomarca, como é que vai ser a apresentação dela, como é que a gente vai se apresentar para o mercado, como é que a gente vai lançar isso. E foi mais um modelo desafiador, porque nós lançamos isso nas portas de uma Black Friday. A gente poderia trazer para o mercado putz, esses caras estão... Não, a gente só estava mantendo o que a gente já tinha. Só dando uma roupagem diferente, né? Colocando uma roupagem, colocando a cara do Magalu nisso, né? E eu faço questão de frisar, é um operador independente, tá? O Magalu, a Kabum, a Netshoes, a Época e a Estante Virtual são nossos clientes. Eu tenho que tratá-los da mesma forma que eu trato vocês. A gente opera de forma independente, tem que ter preço, tem que ter competitividade, tem que ter nível de serviço, e assim, é da mesma forma que eu trato outros clientes, players de mercado, né? E a gente criou o Magalog, vocês foram convidados, vocês estiveram com a gente lá, e já é uma operação que nasce grande, né? Ela nasce bem robusta. Bem robusta. Nós estamos falando de mais de 3 bi de faturamento ano. São números expressivos, né? Tem várias matérias aí nas redes sociais olhando para isso, né? Mostrando essa linha. E o que nos define, o que a gente até conversou isso no começo, né? A gente é definido pelo nível de serviço. Se tem uma coisa que é a nossa cara, que a gente quer se mostrar, é nível de serviço. Entregar a qualidade. Acho que o preço está dentro, ser competitivo, mas o principal Mas é bem fator. desafiador também. Vamos lá, né? 10 mil pessoas. Sim. Unificar tudo isso. Botar todo mundo trabalhar dentro de uma mesma cultura, dentro do mesmo modelo de gestão, é bem complicado, Isso né? é muito bacana. E no tempo que foi feito, né? Parece que foi bastante tempo, mas pro tamanho do negócio... Exato. Foi bem... A gente até falou um pouquinho no começo, eu vou falar de novo disso, né? O que a gente tem no Magalu aqui, né? No Magalu, o que não muda é que a gente sempre muda. Certo? Uhum. Então, e assim, a gente tem um rito de comunhão aqui, né? Que a gente estava até conversando no começo. Que toda segunda-feira, desde 1991, a gente tem esse rito de comunhão. Então, todos os escritórios, todas as unidades participam disso, né? Então, a gente tem lá o hino nacional, uma empresa brasileira, a gente faz questão muito de enaltecer a nossa pátria, né? Então, tem o hino nacional, tem o hino do Magalu, a gente fala dos aniversariantes da semana, democratiza as informações de venda da companhia, os resultados da companhia, né? Então todo mundo sabe o que está acontecendo na companhia. Se tiver a semana do eletricista, a semana do entregador, a semana disso, ali é comemorado também. Algum tema relevante a gente traz para mostrar, né? Às vezes vai falar de CIPA, às vezes vai falar de segurança do trabalho, às vezes vai falar de tecnologia, de inovações, então tudo ali é colocado. E depois no final a gente tem um minuto de silêncio, e cada um professa a sua fé ali naquele minutinho, respeitando todas as linhas, né, religiosas, que cada um tem a sua, e a gente segue para trabalhar. Então, assim, tudo isso é um exemplo de como as coisas são democratizadas aqui dentro e são todas moldadas a ter informação fluida, indo e vindo, né? E o que é muito bacana aqui, assim, algumas empresas do mercado, você não consegue falar com um diretor que está acima de você, que é um vice-presidente. Aqui é normal. Você pode estar andando no corredor, o vice-presidente vem falar com você. Mas o que eu achei mais bacana foi normal. no evento lá, aquele dia, todo mundo gritando e... a gente tem um... Cara, foi a gente tem um mantra que a gente faz, né? Que assim, quando você vem com a gente ali, que você sobe num palco, você vai e se apresenta, boa tarde, eu sou o Felipe, né? Então o pessoal fala, boa tarde, Felipe, vem ser feliz, vem, converte o Magalu, tô na melhor, Então assim, isso cria uma energia, né? E todo ano a gente tem um tema. Então a gente já teve o tema do Simplifica, o tema do Monetiza, o tema do Encanta. Esse ano a gente está no tema do Converte, totalmente voltado a conversões. Então o tema ele sempre entra nesse mantra de saudação que a gente faz para quem está lá apresentando ou para o convidado que está lá. E é muito legal. É legal, né? Dá uma energia legal. Dá uma energia bacana, né? Então, assim, e todo mundo participa. Todo mundo participa. Dá para ver que muda, assim, sabe? Entra uma energia que contagia, né? Até para aquele dia... durante as palestras, né? Diferente de quem entrava do Magalu, repetia tudo de novo. Exatamente. O Fred entrou, foi da mesma forma. E acho que é uma forma de acolher quem está ali, né? De falar, pô,
você tá com a gente, né? A gente tá com você, entendeu? E isso é bem legal, assim, sabe? É uma empresa fantástica para se trabalhar. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Então, acho que Foi uma boa sociedade, né? Foi. E assim, Continua sendo, no caso. continua sendo e por mim ela tende ao infinito, né? Sabe? Eu acho que isso é uma coisa também bacana. Dos sócios eu fui o único que ficou, cada um tomou seu caminho, foi empreender, né? E era engraçado porque o meu sócio majoritário falava, o único cara que vai ficar é você e tal, eu falava, e eu acreditava nisso, porque eu achava legal. E eu, no momento que a gente teve aquela decisão para tomar, a gente tinha uma mesa de sócios que a gente precisava sempre ter a maioria ali decidindo. Mas eu, no meu íntimo, eu falava, cara, tem que ser uma Magalu, tem que ser uma Magalu, tem que ser uma Magalu. Porque assim, você conhece, como comercial, eu conheço várias empresas de mercado. E aí você, visitando o cliente, você sente aonde tem aquela energia que pulsa, que vibra, né, cara? Então... É legal. Se o Magalu comprasse a frete barato, eu também ficava. Ó, se tiver uma nova rodada de M&A, que o país está meio estagnado, né? Mas se tiver, eu indico vocês lá pro pessoal conversar. Porque é interessante, a energia é boa, sabe? É legal. Não. A E assim, atmosfera que cria, né? a gente também tá lançando para o mercado a nossa plataforma do Mar Aberto, que a gente chama, né, o plugin, né? Eu já até conversei com o João, a gente vai plugar a frete barato lá também para ter uma integração nativa e a gente já tem planos aí para... A nossa ideia agora é começar a disponibilizar para cliente integração direta com o Marketplace. Por exemplo, a gente não tem ainda com o Magalu, né? Então, começar a fazer esse canal... É isso daí, isso aí. A gente deixa a integração lá nativa no site e a gente pode fazer alguma coisa em termos de rebate, alguma coisa que a gente olhe e fala, pô, como é que a gente escala isso, né? Então, a gente pode até regionalizar. O modelo que a gente desenhou, a gente pode, por exemplo, vamos atacar São Paulo, CEP de São Paulo? Vamos. Pô, vamos atacar o Rio? Vamos atacar Santa Catarina? Vamos. Dá pra gente fazer, tá? Esse modelo que a gente desenhou é bem robusto nesse sentido. Cara, e vamos dar uma olhada na operação de vocês? Vamos lá? Prazer, João. Tudo certo? Bora lá? Bora. E esse foi o treininho de ontem. Ah, tu tá pedalando? Tô. Ah, aí sim. Não, eu tô pedalando também, mas é bem menos, né? Sim, eu tô pedalando, nadando e correndo. No máximo, assim. Eu tô pedalando, nadando e correndo. Só que eu não tô fazendo triatlon, né? Sim, isso é mais pra... Sim, mas já é um começo. Mas é que eu não quero... É que eu me conheço, cara. Se eu fizer isso aí, eu vou virar um nóia. Que nem eu. Não, mas tu, já nadando, cara, a natação ajuda muito. Muito. Na bike. A parte cardiorrespiratória, né? Sim. Então, e eu uso para nadar, eu uso nadadeira. Daí não ajuda muito não. Na força do pé. Eu tenho um técnico lá, cara, que ele falou, usa a nadadeira para você ter força na panturrilha, né? Isso aí tu vai te ajudar. Mas ela vai acabar te dando metros, né? Sim. Mas não é o treino todo, sim, né? Sim. Então, a parte como, a parte sem e tal, para dar uma... Não, mas é bacana. Eu tô devagarinho, daqui a pouco eu volto de novo. Eu faço um exame agora em setembro. Sei. Aí para entender se o coração diminuiu e tal, daí eu consigo voltar a treinar, ver até que ponto eu consigo treinar de novo, intensidade. Agora eu só tô... Você tava com uma TT, né? Uma Trek. Aquela Concept? Nossa. Você põe um carro e fala, toma a bicicleta. Eu vendi ela, né? Você vendeu? Mas se eu puder fazer de novo, eu compro de novo. É uma bike muito boa. Caramba, é grande, hein? É grande. Você quer um pouquinho de explicação de como é que é o processo? Cara, sim. Tá. Acho que a gente pode fazer essa volta aqui, que aí você vai entender como é que funciona. Eu ia dizer, pra gente poder pelo menos pegar pra ver o tamanho Acho que agora a gente tem troca de turno, né? Deixa eu ver aqui. Acho que o Cícero fala pra gente. Até a partir do controle, né? Tipo, bem rígido, né? Sim. 1 a 1, né? Sim, homem e mulher ali, separado. É que a gente tá liberado pra entrar porque tá fazendo a gravação, né? Mas sempre tem revista, sempre tem todo esse processo, né? E mesmo assim ainda... acontece de ter extravio ou alguém tentar? Hoje já menos? Hoje menos. E quando tem uma equipe que atua em cima forte. O Farley tá aqui, não? O Farley tá de férias. Ah, ele tá de férias? Tá de férias. Mas ele que toca esse CD Ele aqui. que toca aqui, né? É, ele que toca. Esse CD é ele que toca. E é super organizado, né? A parte dele, ele tem um 5S bem... Sim. 5S a outra vez que a gente veio aqui, a gente não desceu, né? A gente veio até aqui, mas não conheceu. Essa operação, ela roda já tem mais automações do que a gente veio outra vez, já tem acho que mais uns 2 para lá. Tem isso? mais 2. 2? Vamos girar para lá?
Então, vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona aqui. Aqui a gente tem as docas de recebimento. A gente tem um padrão aqui de... A doca não tem caminhão encostado, fecha. A doca tem que ficar fechada, esse padrão de segurança. Tá? E aqui você vê que tem suprimentos que vai para extrema, às vezes vai abastecer algum PA, alguma coisa. Agora é um horário que não... Troca de Já turno, né? saiu tudo, né? Trocou turno. O hub ele funciona assim, ele funciona de segunda a sábado. Sábado vai até o final da noite, aí para e volta domingo às 10 horas da noite, tá? Então, tudo que foi coletado no final de semana, ele entra à madrugada, às 10 horas da noite, começa a ser trabalhado e aí ele vai E que rodar horas aqui que no chega? sorte. Aqui depois das 2 horas o bicho pega. Os pedidos que vem lá de Guarulhos, que vem da frete barato, Depois das 6. Depois das 6? Depois das 6. Eu achei que coletava lá de manhã Não, e vinha pra cá, não? aqui lá estão coletando de carreta, tá tirando carreta. Uma carreta, um truque ou 2 carretas? Tá vindo bem. Se vocês quiserem até fazer uma filmagem, por exemplo, mais tarde, se tiverem disponibilidade, ou hoje à noite ou amanhã à noite, dá para fazer também. Talvez amanhã à noite não dá, amanhã tem jogo de São Paulo. Né? Tá Libertadores, de brincadeira, Não velho. dá, né? Pô. É aqui, ó, vamos passar nessa linha aqui para vocês entenderem. Então o pacote chega, né? Ele vem na indução, na verdade ele sai na doca, ele carrega, põe aqui na indução, aí ele vai passar no sorter. Passou no sorter, ele vai pela cabine ali, né? O sorter ele faz toda a leitura de dimensão e peso. Dimensão, peso e a roteirização. Então, o cliente que botou na nota 200 gramas, 180, faixa até 200, e tem 210, mudou a faixa. Pegou. Pegou. E aí você vai fazer com o complementar, né? Isso tudo a gente conversa com o cliente antes, explica, mostra dados, né? Mostra Não, é que é interessante para mostrar, porque a gente tem uma dificuldade que, às vezes, os clientes que fazem conciliação de frete, eles vão ver, pô, deu uma divergência aqui e ali, e a gente vai ver, geralmente, está no cadastro do produto. Sim. Porque na nota fiscal ele cadastrou o produto errado, já na nota sai errado, então dá divergência de fato de peso, Sim. porque talvez ele está burlando, né? Mas porque o produto foi cadastrado errado, com Exatamente. dimensão errada, então acontece bastante. Mas isso é uma coisa que a gente trabalha com o cliente muito em parceria e mostra para ele, né? Não é simplesmente tá só aqui, cobrar, né? Não. Baseado nisso, se você quiser vir na nossa operação, olhar, ver como funciona, você vai entender que é super transparente e bem feito, né? E aí aqui ela sai, a esteira, né, ela leu aqui tudo, o pacote, ali ela já deu o comando, né, de onde ele vai roteirizar. Aí ele já sai na rampa correta. Saiu na rampa, ele consolida, após a consolidação ele vai lá para o embarque. O transportador que não tem esse tipo de sorter é pessoa separando, né? Pessoa na separando. mão, né? É Na mão, né? É na mão. Lá no CD de Guarulhos é na mão, né? É na mão. É caro. Uma esteira dessa é caro, né? Uma aqui conectada Aqui, e tal. cara, nós estamos falando de... Cada esteira dessa é mais de 3 milhões. Cada uma, né? A gente tem 20 dessas. Só aqui funcionam 5. Em Osasco funcionam mais 3. E aí as demais estão espalhadas. Estão em outras unidades nossas, né? Por isso hoje a maioria é na mão, né? Exatamente. Mas aí aqui separou todos os pedidos, né? Ele já Separou faz os a pedidos, separação. ele cai por rota, né? Tá vendo? Agabal. Então a gente tem separações aqui por hubs, né? Caiu o pedido aqui, a gente já leva para... Aí tem essa parte de gaiola que são que itens de Segurança. maiores valores, né? Maiores valores. Celulares, notebooks, aqueles PlayStation. Tem a entrada que ela é monitorada ali dentro também, mas e aqui dentro também é de novo. Novamente. Aí tem a área de gestão aqui, que a gente tem os indicadores, e aí tem toda a parte de plano de ação que eles fazem, né? A gente também tem as empilhadeiras elétricas que rodam aqui na operação. E hoje quantas pessoas ficam aqui nesses horários de pico? Aqui, cara, mais de 300 pessoas, assim, o turno, né? Que gira, né? Que gira? Gira. Bastante gente. Bastante. Trabalho E se não fosse o sorter, seria muito mais, né? Muito mais. Pelo menos o dobro, né? Ou Com mais, certeza. Né? Aí você tem área de tratamento também, pendência, né? Então, uma área isolada, por exemplo, tudo que é pacote que veio com um problema de endereço, ou não tá lendo, ou tem alguma inconsistência, ele vem para cá para ser tratado. Hoje tem menos problema de falta de leitura, né?
do que a gente tinha. Eu lembro que no começo tinha bastante, Tinha, né? a gente tinha problema. Nossa, O sellers João tinha ficava o bastante tempo todo problema. Tem menos. resolvendo isso Tem aí. tem menos problema. Você vê que ainda tem os nossos manga pallets, né, ó, com o GFL e tem os de Magalog. Né? Tô tentando ver se eu acho algum pacote de algum cliente aí, mas por enquanto não vi, não. Sinal que foi pra rua. É parte boa. A parte boa é que você não vai achar pendência aqui, né? É. E aí, você vê, ó, a gente mandou fazer também os manga pallets aqui. Da... E você viu que tem um grande ali, né? Aquele grandão. Uhum. A gente mandou fazer também. A gente tá com... Tem Sim. o grande e o médio, né? Sim. E aí aqui, Fê, depois que tudo é consolidado, né? Montou-se os pallets, ele vem para cá e entra nos stages de saída. E aí começam a entrar os caminhões para poder carregar e fazer os destinos de rota. Hoje a gente tem, no total aqui por dia, na nossa operação, mais de 700 rotas, em todos os hubs, né? Quando eu estou falando de rota primária e secundária. E aí, por exemplo, as linhas de longa distância, elas chegam durante a madrugada e saem durante a manhã. Pode sair de manhã, chegar na madrugada, pode sair na madrugada, chegar de manhã, aí depende. Depende bastante da rota, depende do que o gerenciamento de risco vai indicar para fazer, né? Então tudo isso é mapeado também, né? Porque Aquele carrinho aí preto e amarelo, você sabe o que é? Altura de pallet. Altura de pallet, não pode passar. Nunca tinha visto. Isso é invenção nossa. É por isso que eu digo, eu nunca vi. Altura de pallet. É para Bacana. fazer altura de pallet, né? É uma coisa meio caseira, mas que dá uma funcionalidade bacana. E né? não, dentro do carregamento, vai condicionando todos os pallets, mas não acaba adicionando coisa em cima do pallet. Não. Paletizou. Aí, dependendo da rota, a gente usa as carretas cofre, né? Se quiser ver uma, tem uma ali, ó. Acho que é cofre. Aquela carreta é cofre, né, Cícero? A primeira ali, é cofre. E aquela esteira ali, ó, e aquele é um sorteamento manual para pacotes mais volumosos. Então ela fica rodando, né? Você vê que ele tem as saídas. Então os colaboradores ficam no processo de pescaria, que a gente chama, né? Então ele vai pegando o pacote e vai jogando ali na rampinha. Isso dá uma produtividade boa também, viu? Quando tiver itens pesados, aí a operação já muda bastante. Muda bastante, já é só uma carreta cofre, tá vendo? Dependendo da rota, você tem que levar ela com outro tipo de segurança. A porta, ela É mais grossa. Sim, na verdade, ela é toda uma caixa, né? Uhum. Ela é uma caixa. E aí item de alto valor, né? Depende da rota, depende do item e depende, às vezes, do acúmulo que você tem dentro dessa rota, entendeu? Rio de Janeiro, Sim. Nordeste, às vezes que você tem que passar pelo Rio, né? né? Não tem muito... Seguro. Brasil, né, meu amigo? E fazer isso logística influencia nesse no país, seguro também, né? Bastante. Influencia muito. E eu posso te falar, cara, com muita tranquilidade. Mas uma coisa que... A empresa que menos tem sinistralidade no mercado somos nós. Mas uma coisa que eu vejo nisso é a questão do preço do frete. No Rio, ainda, o frete é competitivo com base no problema que tem. No problema que existe, no né? problema que é, na real, Sim, entregar um pedido lá. Sim. Então o preço do frete ainda é baixo, dado o problema e o risco que é operar lá dentro. O grande modelo no Rio de Janeiro é ter o parceiro certo, ter os entregadores certos, ter muito bem mapeado, né? E você ter um gerenciamento de risco. Eu tenho muito orgulho de falar que o nosso aqui é top de linha, cara. O nosso gerenciamento de risco é fantástico. Conseguir pessoas para entregar lá, né? Que façam isso, é muito difícil. Sim, a gente tem uma abrangência no Rio de Janeiro, né? muito boa, viu? Relacionamento. Sim. Nossa abrangência no Rio é muito boa, né? Ela tem uma captação muito boa. E quando você pega um montante de pedidos, a gente entra em comunidades, então tem bastante... A performance do Rio sempre foi linear, assim, né? Boa. É boa. Então, a gente também não exige que seja Aqui a área perfeito, de devolução também, né? Então, todos os pacotes que vão ser devolvidos, eles vêm aqui para a grade, monta-se a grade, combina-se com o cliente, respeita todo aquele fluxo e vai para o processo de devolução. Bacana. Cara, Quantos mil metros quadrados tem aí? Esse aqui tem 15 mil. 15 mil? É. Nossa. 15 mil de piso. O de Osasco também... 20 mil de piso, desculpa. 15 mil de Osasco. Não, é que é grande, cara. Dá pra fazer uma pista de bike aqui, né? Dá pra fazer um treininho aqui, Dá né? pra fazer, algumas voltas. Aqui, cara, eu nunca, nesses relógios Garmin, eu nunca fiquei testando, ficar o dia inteiro andando aqui pra ver quantos passos deu, sabe? Que é coisa de louco, né? Aham. Tem que usar interfone aqui. E a gente tem CDs maiores, tá? Ele tem, ó. Ele tem o radinho. A gente tem CDs maiores, assim, você pega CDs do Magalu que tem 100 mil. Nossa senhora. Eu nunca fui num desse, acho. 100 mil. 100 mil eu nunca entrei. O de Aliandra nosso tem 100 mil. Isso é 5 vezes esse aqui.
E é verticalizado, né? Sim, de produto lá dentro. É bem... Lá opera só Magalu daí. Aí é só Magalu, né? Aí tem fulfillment, tem todo o processo nosso. E hoje vocês não operam nada do que é de full do Magalu? Opera. Opera? Só que em outro CD daí. Sim, aí a gente pega no CD e leva para operação. Aqui trabalha algum produto específico, alguma operação específica? Ou Não, tudo? aqui é um cross, é um hub de cross. Tá. É um hub de cross. Os hubs nossos, eles são bem selecionados, né? Então, por exemplo, eu tenho um hub de armazenagem, fulfillment, e eu tenho os hubs de operação e cross. São coisas distintas, né? Se a gente falar em plantas, eu estou falando de 27 plantas do Magalu e mais 23 da Magalog. Então, falando de 50 CDs, né? Fico fazendo conta só de aluguel. Não faz. É melhor não fazer, é melhor não fazer. Porque a gente sabe que aqui em São Paulo é caro. Se você falar do Magalu, é uma empresa de faturamento de 70 bi ano, né? Sim. Não, eu gigante, compreendo, né? mas a gente tem uma realidade que lá no sul, pelo menos em Santa Catarina, é caro o aluguel também, mas tem um fator que deixa ele mais barato que aqui, que é a questão da segurança. Por exemplo, a gente sabe que um galpão, sei lá, mais distante, por aqui, vai custar uns 100 e poucos mil, de, sei lá, 5, 10 mil metros quadrados. Mas muito por conta do custo da segurança, né? Sim. E assim, as nossas operações, via de regra, elas precisam estar dentro de grandes condomínios, né? Manobra de carreta, segurança, espaço. Então você precisa estar bem estruturado nesse sentido. Aqui mostra muito do que a gente é, né? Ó, gente que gosta de gente, atitude de dono, mão na massa, simplicidade, inovação e cliente em primeiro lugar. São 5 temas que pra gente não tem como fugir disso. Legal. E a operação hoje, ela concentra, né, os clientes, as plataformas, os clientes, vocês fazem toda a operação de cross aqui dentro. Sim. Quando a gente fala de logística reversa, hoje Magalog não opera reversa. A gente vai lançar isso agora, em 2026. Vai lançar em 2026. A gente já está fazendo. Vai operar aqui dentro daí também? Vai. A gente já está fazendo para um cliente, né? Está acertando todos os pontos que ele topou fazer com a gente, mas faz todo sentido a gente sentar com vocês agora e falar sobre isso também. Porque o que a gente vai trazer para o cliente não tem, com né? Isso? Então, a comodidade dele não ter que ir numa agência dos Correios. Então eu vou até a casa dele e pegar o pacote dele. E a gente sabe que isso é uma demanda que cresce. E o mercado tem essa carência. Né? Eu até tinha pensado esses dias... eu tava dando uma viajada, umas ideias assim. Que era, pô... Mas viajar nas ideias é bom porque você estimula a gente, né? Então você dá insight, né? Então isso porque eu pensei, legal. Tem algumas coisas meio prontas que a gente não precisa inventar a roda, né? Sim. Só, cara, aperfeiçoar o que já existe. Melhorar o que existe, né? Eu pensei, se eu conectar o Uber com uma transportadora, fazer isso tudo num lugar só, por exemplo, um Uber, um 99, o que for, né? Mas, sei lá, cara, o cara solicitou a coleta de uma reversa, certo? Ele vai pegar, vai chamar pro cara vir no momento que ele tá em casa. É como ele vai chamar um Uber para fazer uma corrida. Ele vai chamar o cara para pegar o pacote. Justamente para que essa sua ideia entre no modelo da nuvem e o motoqueiro passa, cata o pacote e traz para minha base. Então, é isso aí basicamente que eu pensei. Entendeu? Mas a nuvem minha, não dependendo da nuvem do cara. Isso, mas eu queria entender um contexto, né? Porque eu não tenho operação, né? A frete barato. Certo. Eu precisava montar alguma coisa com o outro para gerar. Eu acho que isso a gente pode conversar. Eu acho que a gente pode sentar e a 4 mãos desenhar. Eu acho que vai ser, na minha visão, vai ser algo inovador, sabe? Do pegar este modelo e trazer para um modelo de cloud shipping e falar, putz, vamos oferecer serviço de reversa para o cliente. Óbvio, a gente cria alguns atributos, você fala, ó, eu passo aí, eu tenho X hora para passar. Porque uma coisa é quando o cara agendou a coleta. Sim. O agendamento, ele já é furado. A gente marca, às vezes, médico e não vai. É a mesma coisa. Isso precisa estar muito bem organizado, né? O grande sucesso da reversa é organizar isso no momento que o cliente pede. Mas no modelo da Sold dá para fazer exatamente a mesma coisa. O Exato. cara pode estar em casa e solicitar no aplicativo. Ó, tô em casa, vem aqui. Exatamente. O modelo que eu quis dizer seu pacote está pronto. Ele vai solicitar como ele solicita uma corrida, ele solicita a coleta. É isso. Seu pacote está pronto, então em até 4 horas o motoqueiro está passando aí para pegar, o entregador, entendeu? Eu chamaria como uma solicitação de coleta, não é solicitação na reversa nem nada, para o cara entender de fato que ele precisa estar lá. Isso. Quebrar aquele lance da reversa do cara falar assim, a hora que der eu entrego.
Não. Não, exatamente. Você tem que estar aí. Isso. Eu costumo dizer o seguinte, a reversa tem 50% o operador logístico e 50% cliente. Você precisa fazer com que esses 50% se conectem, entendeu? É isso. Que dá para fazer. Porque hoje, basicamente, a gente tem que tentar resolver algumas dores que o mercado, os nossos clientes acabam tendo. Eu vejo que essa parte da reversa é uma dor de todo mundo. Todo mundo. E a dor é o quê? O cara que quer devolver, tu tem que estar lá na hora que ele quer, não na hora que é bom para ti, né? Exato. Então o transportador, eu vou passar lá 2 da tarde. E o pessoal cara pode estar aí, não. E o pessoal não entende que, às vezes, um fluxo de demanda, ele otimiza custo, né? E para você fazer um preço que atenda o cliente, que seja factível, do embarcador também custear essa reversa, porque vai sair do caixa do entregador, do embarcador, você precisa ter um custo aderente a isso. E Sim. assim, a consolidação e quanto mais otimizado for a operação, melhor para esse modelo. Porque hoje a entrega, o transportador ele tem até 3 tentativas. Sim. E já é difícil fazer na primeira. Porque às vezes o cara não tá. Os caras não tá. Aí pensa a reversa, que o cara tá nem aí para devolver. Que entendeu? É cultural isso já. É né? cultural. É cultural. Então, se você organizar isso direitinho, cara, filezinho pra fazer, entendeu? Aí é bem bacana mesmo. Mas a ideia ela é boa, né? Só precisa tirar do papel, né? Precisa, cara. E assim, e na verdade, ela é o que eu falo, organizar a operacionalização disso. Ó, cliente, seu pacote tem que estar fechado, lacrado, o entregador não vai conferir o que tem dentro, certo? Sim. Porque assim, existem algumas logísticas de reversa também, Fê, que são extremamente complexas. A gente fazia uma logística reversa no começo, que era o seguinte, a gente ia na casa do cliente e ele falava, eu tenho uma batedeira Britânia. Aí eu tinha que pegar uma batedeira Britânia, certo? Porque no momento que eu falasse assim, recebi o arquivo, né? Recebi a notificação, vou coletar, eu chegava lá e dava um pedido coletado, o embarcador já soltava um novo para o cliente. Então eu tinha o débito no meu colo. Sim. E aí eu tinha que devolver esse produto no CD dele para virar um crédito. A gente foi case de sucesso nisso. Mas assim, foi, muito, sabe, organizado e tal, porque você começa a passar pro cara que está operando uma expertise assim, cara, o cara tem que saber que aquela marca britânica, aquilo é uma batedeira, você entendeu? Então você precisa tomar cuidado para não dar nenhum tiro no escuro. E trabalha com todo tipo de produto, né? O que torna mais difícil ainda mais também. Difícil, né? Então, por exemplo, Eu o cara vai pegar um iPhone 16 Plus e um 16 Pro Max. O cara fica olhando e aí. Entendeu? Difícil. Eu costumo dizer que para você dar uma conversão boa, cara, você tem que ter simplicidade no processo, sabe? Então eu vou lá coletar um pacote lacrado, é isso. Coletei o pacote e devolvi na operação. A gente viu, até o João comentou que tinha ele fez uma reversa, o entregador veio com etiqueta, veio com um pacotinho. Sim. Tem isso também, né? Tem. Mas dependendo da região é difícil de organizar isso. Na verdade, você tem que fazer isso na base primária da região, né? Por exemplo, o pacote volta para a base, você já etiqueta ele para que ele venha no curso para bater aqui, para consolidar e voltar no... Mas aí, quando ele me falou isso, no modelo que eu pensei, né, de ir lá, coletar, solicitar e tal, não dá. Porque o cara não vai estar no meio da rua, pum, apareceu no aplicativo. O cara não vai estar com etiqueta, onde é que ele vai imprimir? O que precisa fazer é o seguinte... Ou seria tipo uma etiqueta de uma máquina de cartão de crédito que é conectada e o cara sai um pacote, um bilhetinho. Vou mais ainda, sabe? O que precisa acontecer é o seguinte, o cliente tem que entregar um pacote com um romaneio que ele vai imprimir junto. Então ele está devolvendo com um código, ou pode ser um QR Code, ou pode ser um Smart Label, alguma coisa que eu já mando para o cliente essa aplicação já só para ele imprimir. Um PDF, vamos dizer assim. Passou por um processo, gerou um PDF, chegou na mão dele, ele fechou o pacote e grampeou aquele negócio. Pluf, leu pelo aplicativo do celular, opa, tá na nossa mão. Aí ele vai chegar aqui, vai ser etiquetado para chegar lá no CD e o cara dá conformidade. Sim. E ainda mais vocês têm um desafio muito grande, porque uma plataforma de hub de frete, como vocês têm lá 200, imagina, a gente fazer reversa, aonde vai estourar isso tudo? Lá na Schreiber. Vai, sim. Tem que prestar atenção nisso. Não, isso a gente já tinha feito. Dá para segregar por cliente aqui? Dá. Mas lá a gente já Porque fazia. como o cliente entra aqui por nome, a gente tinha uma operação assim, só parou
porque era desorganizado na outra ponta, sabe? Então Porque o nosso aqui problema não é a gente... operação, é como ela é feita, né? Então, aqui o que a gente pode desenhar é o seguinte, voltou a reversa, certo? Eu não faturo cada seller, então aqui eu vou tratar cada seller, é cliente. Mas eu vou vai pegar a identificar consolidação, o volume, né? eu vou identificar o volume, lacrar na saca e vou devolver na Schreiber uma saca lacrada, que a Schreiber vai pegar aquilo e vai devolver no seller da origem. Sim. Não, o que a gente tinha era Dá diferente. pra fazer. Ele vinha sem identificação. Cara, Não, aí era vai dar uma pau. confusão, não. Aí vai dar pau. Nem adianta entrar no detalhe porque era difícil, tá? Dava prejuízo, na verdade. Nunca foi saudável. A Então, gente atendia. As grandes operações de reversa que elas quebraram, naufragaram, foi isso, foi o preju. Não tá bem amarrado. E é por isso, né? Porque assim, hoje não existe uma operação hoje que seja a principal operação de reversa hoje de transportadora no país. Hoje tem o correio. Sim. Agora, eu não conheço, tal transportadora faz reversa. Não, que faz, todo mundo diz que faz, mas que entrega, né, resultado que é efetivo, poucos. É isso. Quase nenhum, na real. E outra, a performance de reversa, ela precisa ser medida diferente da performance de entrega. Porque muita coisa não depende do transportador. É o que eu te falo, 50% está na mão do cliente. É que nem eu falei antes, para fazer uma entrega, que é aquilo que o cliente está esperando, às vezes são necessárias as 3 tentativas, agora tu imagina para fazer uma coleta. Entende? É muito mais difícil. Então... Sim. Mas, cara, foi bacana, a gente conseguiu acompanhar... Tem uma visão da operação, né? Acompanhar de tudo, né? Desde conhecer a estrutura, conhecer como funciona, como foi essa junção de GFL e Magalu, né? Virou Magalog, né? A junção de todas essas empresas, que cada uma faz, da cultura das pessoas, assim, para o pessoal poder entender. Porque basicamente desde que a gente tem vocês como parceiro, a gente acabou que também, né, talvez uma falha nossa, nunca apresentou de forma tão aberta assim como funcionava a operação de vocês e para que todo mundo tivesse noção do tamanho que é a operação, né? Para ter essa segurança de que, pô, eu tô aqui, tô sendo bem atendido. Né? Hoje já para nós é muito mais simples e mais fácil. Porque vocês, né, têm um nível de serviço Os muito números bom, falam, né? A gente não precisa falar muito, né, se estender, porque é bem tranquilo, né? O cara tá lá, vai abrir o painel dele hoje, usando vocês, ele vai identificar aqui. Com toda certeza, vocês são os de melhor performance, tanto de entrega como de atendimento, né? Então, Legal. muito por conta disso, né? De manter uma estrutura dessa. São muito, 10 mil colaboradores, isso, né? É muito bom ver isso, porque sinal que o trabalho que a gente estruturou para seguir tá dando certo, né? Tá. Não, a gente quer crescer ainda mais. Ter essas operações novas que vão entrar no próximo ano. Então, tudo isso vai ajudando. A gente vai crescendo em conjunto. Vamos embora. Tamo junto. Então, te agradecer por estar aí com a gente de novo, mostrar um pouco disso. Grande parceiro. A partir de agora, durante a semana, a gente vai em outras operações, a gente vai conhecer... Vocês vão estar lá com a gente no Expo também, A gente né? vai conhecer hoje uma operação de um cliente que é um dos de maior volume nosso, em conjunto, né? Sim. Então, que é a Evas, a perfumaria. E tendo isso, a gente consegue fechar essa parte aí de mostrar operações de transporte, mostrar os nossos parceiros, mostrar o que cada um faz e o que cada um pode agregar na operação aí dos nossos clientes. Beleza? Forte abraço. Não esquece de, quiser mandar alguma pergunta pro pessoal do Magalog, mandar para alguém, pode comentar, mandar pra gente. Se tiver alguma ideia de alguma operação, algum cliente, alguém que vocês querem que a gente conheça, que a gente grave, que a gente vá conversar, só mandar aí pra gente, dar uma atenção, beleza? Valeu, até mais. Obrigado, pessoal. Valeu.